doutor, então assim, sobre o DTM, então vamos supor, a pessoa vai lá e percebe, né, que tem. É um tratamento que tem que ser feito, demora um tempo, ou é uma cirurgia? Como que é mais ou menos isso? Ah, legal, Rodolfo. É legal a gente falar disso, até porque o pessoal deve estar curioso para saber como é que é isso daí, né? Muita gente acha, fala assim, mas o dentista vai usar material ruim, porque é convênio. Jean, o maior custo do dentista não é material. Às vezes o dentista fala que é porque ele não sabe vender o próprio peixe, mas não é. Tem alguma dica, assim, simples que alguém pode não... Claro, o principal Claro. é ir se tratar, mas alguma dica simples que poderia dar pro pessoal? Duas dicas. Legal. Aliás, mais de duas. Primeira coisa, gente. Dicas extras, hein? Olha lá, pessoal. Dicas extras. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean. Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal? Uma coisa, pessoal, antes do Guilherme falar com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje, inscreva-se, curte e compartilha no nosso canal. Vai ser um momento maravilhoso. E com quem que a gente vai falar hoje? Bom, hoje estamos com o Dr. Cláudio Denipotti, que possui uma trajetória sólida na odontologia, especialmente na área de disfunção temporomandibular e dor orofacial, áreas em que ele atua há mais de 30 anos. Bom, ele é um cirurgião dentista, mestre em odontologia pela Universidade de Taubaté, e especialista em DTM e DOF, e cirurgia bucomaxilofacial pela Unimes, tá aí o trava-língua. E além da experiência clínica que ele tem, ele também se destaca como empreendedor na área da saúde, porque ele fundou projetos como a NASO, que é uma rede de clínicas odontológicas, a Odontobase, que é uma operadora de convênios odontológicos, e o Dentista Amigo. E além disso, em 2024, ele também ampliou sua atuação para a área da saúde digital, com o lançamento da Teleplantão Médico, que é uma plataforma de telemedicina, e também criou o Clube Regalia, que é uma plataforma de benefícios. Eu tenho certeza que ele vai conseguir explicar pra gente melhor o que cada uma dessas áreas, cada uma dessas plataformas em si atua. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa. Então, bora pro papo. Dr. Cláudio, seja bem-vindo, viu? O Guilherme, reparou que o Guilherme se cansou de tanta coisa, né? Mas enrolou a língua ali, mas saiu, Guilherme. Tá Obrigado, ótimo, deu certo tá no de final. parabéns, viu? Valeu. Com o dedo em pote, o pessoal se enrola, mas saiu bem. Gente, pra mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui para falar de DTM, para falar, né, de saúde. Pra mim é sensacional. Eu agradeço muito a oportunidade, viu? Sim, nós ficamos felizes, doutor. E até é interessante, a gente vai falar daqui a pouquinho de DTM, que nós pesquisando, né, a gente teve uma surpresa, né, que eu até mencionei, que eu acredito que eu tenho, o Guilherme também, ele veio falar comigo, ele falou, Rudolf, hoje à tarde, ele falou, Rudolf, eu acho que eu tenho essa questão aí do DTM. Então vai ser legal que muita gente que tá nos escutando provavelmente tem, às vezes nem sabe o porquê, o que é. Verdade, então vai ser bacana conhecer. Talvez a dorzinha que eu tenho aqui também seja. Sim, grande chance. Grande chance. Mas doutor, antes a gente queria saber um pouquinho da sua trajetória. Como o senhor começou a sua carreira? E eu sei que vamos tentar... É muita coisa, né? Mas vamos tentar minimizar aí. Gostaríamos de saber um pouquinho do senhor. Bom, Rodolfo, vamos lá. Eu me formei em 1991. Tentei ficar em São Paulo, mas acabei voltando aqui para a Baixada, que é onde realmente eu me sentia bem. São Paulo, naquela época, eu não me adaptei. Eu morava, né, na Liberdade e trabalhava no Grajaú. O que eu ganhava, eu gastava de combustível e para lavar roupa branca, que naquela época dentista usava roupa branca. Tinha que usar o branco, né? Tinha que usar o branco. E eu sempre tive o pensamento empreendedor, né? Desde 92 eu abri a primeira NASO e comecei a empreender, a montar equipes. Abriu em São Paulo mesmo? Ou não, já abriu aqui? Eu abri já no Guarujá, em Vicente de Carvalho. Legal. Né? Foi a primeira NASO, fui pedreiro na minha primeira clínica, não tinha que dinheiro para fazer. Então, aquela história realmente que hoje a gente vê e muita gente tem, né? Não é só a gente que tem, né, que tem essa história, né, de batalhar,
né, e vencer, mas o banco, o bingo que me emprestou, a luminária, o bar da frente que me Olha, deu a legal. velha deles, e, né, e por aí foi. Então eu comecei em Vicente de Carvalho. Pouco tempo depois eu abri a clínica no centro do Guarujá, inclusive essa clínica funciona até hoje, a Naso do centro do Guarujá funciona há 30 e poucos anos, né? Bacana. Tem uma equipe maravilhosa lá trabalhando. E a Naso se tornou também um modelo de gestão de clínica onde a gente implementa dentro de sindicatos, que também é uma coisa que funciona, né, e que funciona, né, muito bem, é muito gostoso fazer esse tipo de trabalho. Em 96 nasceu a Odontobase, né? Na época nós queríamos vender prevenção, né, Rodolfo? Ninguém comprava prevenção, ainda hoje é Sim, difícil. é verdade. Então eu percebi que eu precisava de algo maior para vender a ideia de prevenção e de saúde bucal. Criei a Odontobase, mas já criei já uma empresa com ideia de no atendimento só nas minhas clínicas, mas em rede credenciada, em consultórios particulares. E aí a Odontobase veio, né, crescendo, né, nesses 30 anos, né, ela também tem quase 30 anos, né? Temos dentistas que trabalham com a gente há 20, 25 anos, que trabalham conosco, então a gente tem uma rede muito sólida. Aqui na Baixada tem aproximadamente uns 250 dentistas particulares que atendem, né, para a Odontobase. Eu acho que é a maior rede das operadoras aqui. E nesse tempo veio, né, vieram os outros desafios, né, Rodolfo? Porque eu me especializei bastante na área, né, de odontologia, porque eu sempre tive equipes muito grandes trabalhando comigo, sempre fiz gestão de equipes de dentistas, né? Então, eu na área técnica eu não podia decepcionar, né, de maneira nenhuma. Então, em 96, eu me formei como cirurgião bucomaxilofacial. Depois eu fiz mestrado em prótese dentária, por causa da DTM, que não existia a especialidade de DTM. E quando lançaram a especialidade de DTM, eu me tornei especialista em 2003. Mas já fazia a DTM, desde 93 eu já fazia a DTM, né? E a DTM, né, para quem está nos ouvindo, né, e não sabe o que é a disfunção temporomandibular. É o mau funcionamento da articulação da nossa mandíbula, né? Aonde nos dá problema nessa articulação, travamentos, estalos nessa articulação, nos dá problemas de ouvido, como zumbido, chiado, ouvido tampado, né? Labirintite, como nos dá também dores musculares, sempre à distância, Rudolf, nunca na região da articulação. Então é dor no ouvido, na cabeça, na nuca, no ombro. Tem pessoas que não conseguem levantar o braço. E isso engana muito o pessoal, né? Que você tá com uma dor no ombro, você jamais, pelo menos eu Jamais. não ia Às vezes imaginar que às tá vezes vindo você daqui. pensa que é muscular, né? Ah, não, é uma dor Sim. muscular, alguma coisa. Sim, sim, isso acontece, gente, porque a dor muscular sempre vai irradiar na inserção do músculo. O que é isso? O nosso músculo se prende numa área fixa, rígida, para movimentar a outra ponta, que é o osso móvel. Ou seja, quando aparece a dor, nunca vai aparecer na região do osso móvel, sempre na região onde ele se insere, onde ele se segura. Por isso que os músculos que levantam a nossa cabeça, a nossa mandíbula, se inserem na nossa cabeça. Por isso nós temos dor de cabeça, né? Olha só. Os músculos que fazem a nossa lateralidade se inserem no assoalho dos nossos olhos, da nossa órbita. Por isso nós temos dor nos olhos. A pessoa acha que é por causa que a lente já está Precisa ir no velha e oculista tudo ali. mais, precisa ir no oculista, né? Não que não precise, Sim. mas muitas vezes isso não é só por causa daquele fator. A dor no ombro, a dor na nuca, se dá por conta dos músculos abaixadores da nossa mandíbula, né? Que irradia dor para um músculo chamado esternocleidomastoide, esse que desenha o nosso pescoço aqui na frente, e o nosso platisma, que é esse músculo gostoso
de ganhar massagem, sabe, nas costas. Esse é o Sim. nosso platisma, que irradia dor para esses músculos. E é lógico, a pessoa que não conhece não vai procurar o tratamento com um especialista de DTM. Ela vai no ortopedista, a dor de cabeça vai no neuro, né, e assim por diante. Agora, o mais importante é a gente saber o seguinte: nenhuma doença se instala por conta de um fator só. Às vezes as pessoas vêm no meu consultório e perguntam: Ah, doutor Cláudio, então eu tenho essa dor, né, essa dor na nuca por causa disso. Não, propriamente. Pode haver outros fatores, pode ter algum problema na cervical também. Longe de mim falar que a DTM vai ser a causa, Seria, né, de todos os nossos males. Mas o fato é que as nossas doenças, os nossos sintomas aparecem em decorrência de vários fatores. Quando a gente tira um, é que nem uma pessoa, né, que gripa. Tá na chuva, no frio, no vento. Caramba, você agasalha, de repente, já tirou um dos fatores, já melhora as condições dessa pessoa. sim. Então, essa é a DTM. É bastante amplo, né? A gente vai falar bastante sobre ela. E a DTM acabou ganhando, Rudolf, vamos dizer assim, uma preferência na minha vida, porque é difícil encontrar profissionais que entendam e que tratem. E aí você acaba não abandonando aquela área porque você vê que outras pessoas não fazem como você faria. E aí você vai carregando ela, né, com você, embora eu tenha tomado caminhos mais empresariais, né? A gente agora tem o teleplantão médico, tem o Clube Regalia, ou seja, nós passamos a trabalhar com benefícios de baixo custo, né? Então hoje a gente leva o conceito de remuneração inteligente, que é promover facilidades, benefícios para a nossa equipe, onde tem uma grande representatividade para eles, mas que o investimento para o empresário seja baixo, né? Ou seja, a gente multiplica o valor, né? Quando o nosso funcionário vai usar. Então, a parte empresarial, ela cresceu bastante, mas essa parte odontológica, Rudolf, eu não abandono, porque é algo que também me tira um pouco desse mundo empresarial, né? Desse mundo de gestão de pessoas, e me faz eu ouvir cada pessoa, entender cada caso, desacelerar um pouco, né? Sim, sim. Sabe? Então, eu é um momento assim que é gratificante para mim e que eu não penso em abandonar a DTM de maneira nenhuma. Eu pretendo carregar ela até ficar velhinho, porque realmente é gratificante tirar a dor das pessoas, é muito Bacana gratificante, né? isso. Legal. DTM tem sempre que ficar também se especializando? Sempre muda alguma coisinha, é, uma tecnologia a mais que aparece e você, eu preciso fazer isso daqui para me especializar mais, para poder Ah, legal, Jean. melhorar. Legal. Bom, eu acho que em qualquer área a gente tem que estar estudando sempre, né? Eu acho que quando a gente para de estudar, é porque a gente parou de se interessar, né? Então a gente estuda, não é porque a gente tem que se atualizar, é porque a gente gosta do assunto e a gente quer saber as novidades, o que um está concluindo aqui, o que o outro está concluindo lá. O fato é que a DTM, ela, ela tem que ter um conceito muito forte, né? Então, entender a base de como o nosso corpo funciona é o essencial para ser um bom especialista de disfunção. É lógico que você lançar a mão de novas ferramentas é muito legal, mas o mais importante no tratamento da DTM é que você saiba como fechar a torneira. Aparecem muitas técnicas para você matar a ponta, que é a sensação, que é a dor, que é o sintoma, né? Mas não adianta eu ficar trabalhando no sintoma se eu não eliminar a causa do problema. Então eu costumo dizer que se eu não fechar a torneira, não adianta eu ficar secando a pia.
comprando pano novo. Ah, esse pano é melhor, o outro pano é melhor, mas a torneira ainda está ligada. Então, o bom especialista de disfunção temporomandibular é aquele que não simplesmente vai lá e vai colocar uma plaquinha, ou vai lançar a mão de um botox, que a gente usa também às vezes, ou vai fazer uma infiltração de ácido hialurônico na articulação para lubrificar. Ele vai entender a origem do problema e vai te ajudar a ir lá naquela fonte do problema e tratar dela também. Muitas vezes é a nossa ansiedade. Se a gente não tratar da ansiedade, a gente não vai conseguir ter um bom Vai resultado. ter uma resolução temporária ali e depois volta tudo novamente. Exatamente. Então, um bom especialista de DTM, ele tem que te enxergar como um todo, gente. Ele não pode só enxergar a sua articulação, o seu músculo. Ele tem que entender o que está acontecendo com você, em que momento que você está da sua vida, o que é possível mudar de hábitos nesse momento. E ele tem que poder te orientar muito, porque o fato é que alguém que disfuncionou, alguém que estraga uma articulação, não volta a ter articulação nova. Não é assim com jogador de futebol? O joelho É, o não, joelho. não restaura o Tá joelho. vendo? O cara caiu, você já fala assim, ih, ferrou. É, carreira ali. Nossa, é. mano, o joelho já foi embora. Então, o fato é que o jogador que estragou o joelho pode voltar a jogar novamente, mas desde que tenha alguns cuidados. A gente também. A gente, a gente teve disfunção, nós sofremos com alguns sintomas, a gente pode voltar a ter uma vida normal, desde que a gente se conheça e saiba o que fazer. Caramba, tem o joelho ruim, fez agachamento, não espera doer. Aplica gelo no joelho, não é assim? Sim. É a mesma coisa. Então, o nosso papel é também de educar os nossos pacientes para que eles tenham noção de aonde que está a fragilidade deles. Você não é proibido de fazer nada. Só que quando você faz, você tem que saber o que você pode fazer para compensar. Entendi. Basicamente é isso. Você falou de ansiedade, então você tem que ser um psicólogo também? Ah, com certeza. Olha, agora o dentista ele tem que ser o psicólogo, né? E quantas vezes, né, que nós dentistas, né, os dentistas que estão aqui nos ouvindo, né, que bem sabem, muitas vezes a gente tem que realmente conversar bastante com com os nossos pacientes. E quantas pessoas têm oportunidade de conversar justamente na cadeira do dentista? O dentista ele não consegue atender rápido, né, Jean? O nosso atendimento, mesmo para uma restauração, é de pelo menos uns 30, 40 minutos, 1 hora. Então, não é um atendimento que você consegue muitas vezes falar só sobre o procedimento. Você acaba falando sobre a vida, sobre os problemas, criando relacionamento com o dentista, né, o que é muito comum. Então, o dentista já é um psicólogo, né, que vem. E a gente, na disfunção temporomandibular, a gente realmente trabalha muito essa parte psicológica, às vezes até com alguns tipos de medicamentos, sem entrar na área do psiquiatra, do neuro, mas a gente também trabalha paralelamente para ajudar a pessoa a passar por momentos difíceis, com certeza. E é interessante, né? Dentista igual. Eu gosto de conversar. Só que nem sempre dá, né? Tô com a boca aberta lá, daí tem hora que dá. Mas eu acho engraçado, a minha esposa já é diferente. Ela senta na cadeira do dentista, ela dorme. Olha que legal. Sempre, Nossa, ela sempre dá, perfeito, né? daí, sempre assim. Daí o dentista tem que, às vezes, né, tem que acordar ela, porque dorme e aí começa a fechar a boca. Mas ela sempre dorme. Ah, perfeito, Legal. né? E dormindo de boca aberta, tá ótimo. Melhor, né? Então Fica tá mais perfeito. tranquilo ali, né? Não, Realmente tem que ser psicólogo, porque igual a grande maioria da população tem medo de dentista, né? Sim. Porque é chato, né, Jean? É alguém mexendo na nossa boca. É a nossa intimidade.
E às vezes tem algumas coisas que são meio chatinhas, né? Às vezes tomar uma anestesia, né? O motorzinho que arrepia um aquele pouquinho a motorzinho. gente, né? É. Então, assim, muitas vezes as pessoas, né, passam, né, por mim. Eu faço muitas avaliações ainda para minha clínica e tudo mais. E, e as pessoas às vezes manifestam que estão com a boca estragada porque tem medo de ir ao dentista. Mas o que que acontece? Quando elas vão, elas têm muita coisa justamente porque elas não vão. Né, é que nem o carro, eu não troco o óleo, né, do meu carro porque se eu levar para o mecânico ele vai achar um monte de coisa para fazer. Mas eu não troco o óleo, quando eu levar, é lógico que Pior, vai ter né? muita coisa para Sim, fazer, sim. né? Então é um processo que as pessoas têm realmente, né, que se libertar, mas o que acontece é que a gente tem que criar o hábito da prevenção, Jean. É muito complicado isso, sabe? É mais fácil prevenir e depois, assim, se sempre tá indo, é uma coisinha pequena que tem que fazer, né? Rudolf, mas é difícil as pessoas criarem o hábito. A gente fala, mas eu deixo pro mês que Só vem, vai eu quando tá deixo pro sentindo dor, outro. né? Exatamente, a grande maioria. Doutor, eu lembro de porque uma s- vez, rapidinho, só, eu tive que tirar o dente do siso, né? Preciso. Uhum. E eu lembro que tirou primeiro, acho que foi o de baixo da esquerda, mas foi um sofrimento. Esse, eu fiquei lá um tempão e nossa, fiquei bem, bem machucado, porque foi difícil tirar. Sim. Acho que é um dente difícil de tirar, né? É um dente difícil, porque lá atrás realmente tem menos espaço, o osso é menos flexível lá, principalmente o siso de baixo, o osso lá é bem rígido, É complicado, né? então é um Eu pouco mais lembro disso. difícil. E daí na outra semana marcou pra eu tirar o de cima. E eu fiquei a semana inteira sofrendo. Depois daquele sofrimento que eu fiquei a semana inteira sofrendo, pensando, poxa, tá chegando o dia. E eu lembro que no dia eu já acordei mal. Eu falei, minha nossa, vou ter que ir lá no dentista e sofrer mais um tempão. Daí quando eu cheguei lá, ele falou, vamos lá, tal, e eu ainda desesperado. Aí pegou, questão Saiu de rapidíssimo. muito rápido. Eu falei, não acredito que eu sofri. E não foi nenhum sofrimento. Eu falei, não acredito que. Por que eu não fiz primeiro aqui? Então, mas foi bom, foi bom. Foi Sim, bom porque foi você melhor, já estava livre já do mais difícil. É verdade. Né? Eu, durante muito tempo, né, na minha vida, eu fiz cirurgia, né, porque a minha primeira especialidade é a bucomaxilofacial. Né? Então, a oral menor, que é a cirurgia de consultório, eu fiz por bastante tempo, né, na minha vida. Hoje eu já não faço mais tanto. Dei aula na Unimes por 17 anos, né? Fiquei na cadeira de cirurgia por 17 anos. E o que acontecia? Dentes que você achava que eram fáceis, às vezes te davam baile. E dentes que você achava que era difícil, às vezes saía, né, de uma maneira muito legal. O que eu aconselho sempre, Rudolf, é procurar profissionais que tenham aptidão, né? Ou seja, um especialista, né, um bucomaxilofacial vai sempre ter aptidão para tirar. Mas não significa que da mão de um especialista será sempre fácil, de forma nenhuma, porque o que eu sempre passava, né, inclusive para os nossos alunos, era para não subestimar um dente. Então, mesmo quando um dente parecia ser muito fácil, a gente obrigava todo mundo a colocar todos os instrumentais, montar toda a mesa direitinho. Por quê? Porque você tem que estar preparado para tudo na hora que você começa, né? Para você acabar bem, né? Se você não estiver bem preparado, você no meio do caminho você pode ter que desistir. E não tem nada pior você ter que parar uma cirurgia no meio, né? Caramba, você já passou por tudo aquilo, vai parar? Assim. Então a gente ensinava muito isso, a não subestimar dente nenhum. Mesmo dente mais simples, os alunos eram obrigados a montar toda a mesa, a estar preparados para aquele dente mais difícil. E aí a coisa sempre vai bem. Legal. Cara, é impressionante, né? A gente às vezes pensa que a parte do dente o que eu tava querendo falar aqui a respeito daquela parte de. Como chama? Do DTM?
Não do DTM. Das pessoas, da prevenção. Da O prevenção. que seria a prevenção? Por que você acha que o brasileiro não se previne? E o que a gente pode fazer para a gente mudar? Porque realmente, se a gente se prevenir, nós vamos estar gastando até menos, Sim, e vivendo muito melhor. vivendo muito melhor. Com Por que você certeza. acha, então, que a gente larga a mão, assim? Eu tenho uma teoria, já não vou dizer aqui que eu sou o dono da razão, de maneira nenhuma, mas eu tenho uma teoria que é o seguinte: primeira coisa, nós aprendemos a ser novos, nós não aprendemos a ser velhos. Por que isso? Quando a gente é novo, a gente sabe que tem tempo para arrumar certas coisas. Então, a gente cria hábitos lá atrás, na nossa adolescência, quando nós somos adultos jovens, 20 e poucos anos. Então, a gente sabe que a gente tem que cuidar, mas a gente não cuida direito, mas sabe que teve pouco tempo para estragar. De repente, a idade vai chegando, gente, e a gente percebe que a conta daquilo que a gente não cuidou direito começa a chegar. E a gente vai tentando mudar alguns hábitos. Isso acontece com a maioria das pessoas. Talvez outros países que eles tenham princípios de comportamento mais rígidos do que o nosso, porque o brasileiro não tem princípios rígidos de comportamento, né? Verdade. Nós somos uma mistura de povos, ou seja, aqui no Brasil a gente aceita tudo com um jeitinho e a gente vai se adaptando. Nós temos um poder de adaptação muito grande. Isso faz com que também a gente não siga certos padrões como a gente deveria seguir. É nosso. Fala assim, tem um lado bom, tem um lado ruim também. Mas assim, na questão da prevenção, o que pega mais é a gente tratar de modo pejorativo. Eu vou fazer uma limpezinha. Pô, você não vai fazer uma limpezinha. Você vai raspar seus dentes, depois vai fazer uma limpeza nas áreas lisas, vai fazer um jato de bicarbonato na parte sulcada, depois vai aplicar flúor. Enquanto o dentista faz isso, ele já analisa todos os tecidos da sua boca. Jean, passa a língua na sua bochecha, percebe como os tecidos são frágeis, são sensíveis. Todo Passa. mundo fez isso também, olha lá, o Guilherme lá. Olha lá, Guilherme. Todo mundo tá fazendo, o Tá Guilherme ali. vendo? No exato momento. Gente, passa embaixo da língua. Olha como a pele parece ser fina. Os nossos tecidos bucais são muito sensíveis. Não vou falar agora que percentual, mas me parece que 20% dos cânceres que matam ou iniciam ou se manifestam na boca em algum momento. Talvez não esteja certo esse percentual, mas é um percentual alto. E por que se manifesta na boca? Porque a boca é uma região muito vascularizada, onde é muito fácil uma célula cancerígena de um outro local chegar na boca, ou uma célula cancerígena que começou na boca, cair na corrente sanguínea e parar em outro local do nosso corpo. É a metástase, né? Então, a pessoa que tem o hábito de ir no dentista sempre, ela vai pegar uma lesão quando ela está pequena. Sabe? Uma coisa que, às vezes, as pessoas conhecem a cárie, mas se esquecem do tártaro. Então, muita gente tem tendência à cárie. A cárie é o quê? É aquele buraco que se forma na coroa, nessa parte branca do nosso dente, né? A parte que nós vemos o dente se chama coroa. Então, a cárie ataca a coroa do nosso dente. Ela se forma em decorrência do ácido que as bactérias que estão na nossa boca excretam e vão corroendo o nosso, né? Comer muito doce o nosso também, esmalte. né, doutor? Comer muito doce, não escovar os dentes sempre que se alimentar, porque aquele resto de alimento vai ser metabolizado pelas bactérias e vai causar aquela corrosão do nosso esmalte. Tudo bem? Só que as pessoas esquecem do tártaro, que é o caminho oposto.
as bactérias, ao invés de produzirem o ácido, elas são mineralizadas e viram uma crosta dura na parede do nosso dente, perto da gengiva. Essa crosta dura vai irritar a gengiva, vai causar sangramento, vai fazer com que a gengiva solte do dente. O tártaro vai formando cada vez mais para dentro da gengiva, a gente não consegue limpar, até que esse dente começa a ter mobilidade. E a gente perde o dente. E o grande problema, Rudolf, é que a gente perde o dente e perde o osso que estava lá. Às vezes é difícil até para fazer implante. Olha só, É quando eu complicado, perco né? um dente e ainda tenho osso, eu vou lá, faço um implante, que é um pininho de titânio, que coloca lá, e não tem segredo nenhum, né? Então as pessoas às vezes falam, o implante dá rejeição. Gente, implante não dá rejeição. O que dá rejeição é o transplante, né? Tirar o coração de um, passar para o outro. O implante é um pininho de titânio, que a ortopedia já usa faz tempo, nos casos de fratura óssea. Põe aquele pininho lá no osso, o osso vai abraçar aquele pino e vai servir o quê? Como suporte para a gente colocar uma coroa nova. Legal. Isso é o implante. Então, gente, implante não tem segredo, não tem mistério, tá? E é a grande alternativa para as pessoas saírem o quê? Da prótese móvel, depois tirar, e usar dente fixo nova. Mas mesmo quem faz implante, Jean, precisa de fazer prevenção. Mesmo quem faz, mas eu fiz implante. Não tá tudo bem? Agora eu não preciso mais cuidar? Precisa cuidar mais. Porque o implante ele não tem defesa. O nosso corpo, o nosso dente tem defesa própria. Poxa, outro dia eu tava pensando em, tipo, falar pra tirar todos os dentes e colocar tudo no implante, não precisar Não, mais, então não ia dar pelo certo. amor de Deus. Já Aí resolvia. você vai ter mais problema, né? Então, assim, não tem jeito, sabe, Rudolf? A única forma da gente não ter mais problema nessa vida é bater os pés, que eu espero que demore muito Sim, ainda sim. pra gente. E não tem jeito. Estar vivo significa ter que se cuidar. Não existe nada que a gente olhe à nossa volta que não precise de manutenção. É até interessante, doutor, você mencionar isso. Não sei se o senhor conhece o Renato Cariani. Ele Me é estranho o nome, então, Rodolfo, mas ele é do não conheço. mundo Fitness. fitness. Uhum. E ele é bem conhecido, né, na internet e tudo mais. E ele conta que o sogro dele morreu. Ele era saudável, cara forte, praticava exercício e tudo mais. Mas ele não ia. Ele menciona que o sogro demorou um pouquinho, tava com dor de dente, mas ficou, sabe? Vou depois, vou depois. Depois foi, só que não fez o tratamento da forma. Não sei exatamente como que O que aconteceu? levou ele A óbito. a deu uma infecção e ele morreu. Um cara Sim. saudável, forte. Foi só o problema. Só, né? Foi um problema que Sim. veio do O que dente. acontece? Isso acontece muito mais do que a gente imagina, tá, Rodolfo? Muito mais. É que a gente não fica sabendo, mas com quem acontece é 100%, né? Então, nós temos a endocardite bacteriana. A endocardite bacteriana é quando a bactéria do tártaro cai na corrente sanguínea e para na válvula cardíaca, Olha. né? Que, então, a pessoa morre por problemas cardíacos. Nós temos as septicemias, que são as infecções que se alastram, né, que caem na corrente sanguínea e se alastram pelo corpo. E nós temos infecções localizadas na boca, principalmente nos dentes inferiores da parte do fundo, Rodolfo, que dão o nosso edema de glote, que fecham a garganta. Porque a infecção vai crescendo e fecha a garganta da pessoa. É perigosíssimo. Tem que entrar com antibiótico na veia e tudo mais. E como que a coisa acontece? É assim, tá tudo bem, porque o nosso corpo tenta manter tudo sob controle. Então a gente se acostuma nessa situação. Até o dia que não. Até o dia que falhou, Que não aguenta ali. que não aguenta. E aí a pessoa se arrepende e não tem mais o que se arrepender. Então a gente falou aqui sobre a DTM, né? Só pegar um ponto dela. Por exemplo, né?
Muitas pessoas têm o estalo. O estalo, só estala. O estalo já é a deformação da nossa articulação. É uma cartilagem que fica entre os dois ossos, que ela está deformada, ela pula e volta, por isso dá o estalo. Nessa cartilagem, que é o nosso disco articular, existem ligamentos. Na cápsula que protege essa articulação, existem ligamentos. E esses ligamentos vão para dentro do nosso ouvido. Uma das causas, das grandes causas do zumbido constante, que deixa muita gente maluca, é justamente problema nesses ligamentos posteriores. Caramba! Então vamos imaginar, tá tudo bem, eu até sinto uma dorzinha, eu sinto um estalo, só que um dia começa um zumbido. Ele hoje começa e vai embora. Eu assim, preciso procurar alguém. Mas passou. Se passou, eu acho que tá tudo Já foi bem. resolvido. Semana que vem, o zumbido volta de novo. Mas passou. Se passou, tá tudo bem. De repente, Rudolf, começa a ficar todo dia. E você não consegue dormir, porque aquele zumbido não para. Você liga o som, que é melhor escutar o barulho do som do que o zumbido na sua cabeça na hora de dormir, que piora sempre na hora de dormir, porque fica tudo em silêncio. Uhum. E aí, cara, é um passo para a pessoa ter depressão, para a pessoa ter outros problemas. Nossa. Mas por que aconteceu? Porque a coisa foi acontecendo. Mais uma hora, o buraco ficou grande demais. O barco afundou. Mas não dava para saber? Às vezes dá para saber. É que a gente vai levando as coisas, como a gente falou aqui, a gente minimiza. É a prevençãozinha, é a limpezinha, é fazer. E a gente não vai dando bola para as coisas. Nós homens somos piores ainda, né? As mulheres até que se cuidam, Exato, eles têm esse hábito, né? Exatamente. As mulheres que levam a gente pros médicos, né? Exatamente, exato. O que puxa a nossa orelha, né? Que puxa a nossa orelha. Aí a gente se liga que a gente está exagerando demais. É muito comum isso, né? As mulheres, nessa questão até de dentista, assim, as mulheres têm essa maior tendência de ir pro dentista ou não? Eu acho que Esse sim. cuidado? Eu acho que as mulheres, elas se cuidam mais, né? Né? Inclusive, as mulheres, elas se preocupam mais com a estética do que os homens, né? Hoje, é lógico, a coisa, né, mudou bastante, né? No passado, essa discrepância era muito maior, né? Entre mulher e homem. Mas hoje em dia, as mulheres ainda se preocupam mais, se cuidam mais, então elas se preocupam mais. Doutor, então assim, sobre o DTM, então vamos supor, a pessoa vai lá e percebe, né, que tem. É um tratamento que tem que ser feito, demora um tempo, ou é uma cirurgia? Como que é mais ou menos isso? Legal, Rodolfo. É legal a gente falar disso, até porque o pessoal deve estar curioso para saber como é que é isso daí, né? E aposto que o pessoal tá até fazendo assim, abrindo a boca para perceber se se faz barulho ou não. Beleza. A minha tá estralando ainda. Tá, né? Olha só, né? Vamos falar o seguinte. Nós temos 3 níveis bem distintos de sintomas, tudo bem? Nós temos os sintomas musculares, que é o quê? São os músculos que fazem a movimentação e dão uma estabilidade para a nossa mandíbula e para a nossa cabeça, tudo bem? Aonde que as dores irradiam? Principalmente ombro, nuca, costas até o meio aqui da omoplata, que é o platisma, cabeça, principalmente lateral de cabeça, mas pode pegar fronte também, tudo bem? Olhos e face aqui, na maçã do rosto ou no bordo da nossa mandíbula. Tá? Essas são as dores mais características, tudo bem? Aí nós temos os problemas dentro da articulação, que é o estalo, a deformação, só que não dói, Rudolf. Olha só que interessante. O estalo não dói, porque nós não temos inervação dentro da nossa articulação. Parece ser bom, né?
Mas não é. Aí É não porque dói, como não a dói, gente você não tá cuida. nem aí. Exatamente. É Aí verdade. o problema aumenta. E nós temos os problemas de ouvido, em decorrência dos ligamentos. Como é que a gente pode perceber a existência dos ligamentos? Quando a gente está descendo a serra, o ouvido tapa, a gente abre a boca ao máximo, estica os ligamentos posteriores da nossa articulação, Aí, que vão para dentro do nosso ouvido, aí entra o ar e destapa. Então, nós temos os problemas de ouvido, os problemas na articulação, os problemas musculares. Todos esses problemas são tratados pelo dentista especialista em disfunção temporomandibular. Mas, Cláudio, por que tem que ser especialista? Porque o dentista especialista, ele enxerga a pessoa em 3 dimensões. Então, ele entende o porquê a mandíbula está nessa posição, o que está acontecendo com cada músculo. O dentista clínico, por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir ter a noção do todo. E aí, muitas vezes, a pessoa vai, o dentista clínico quer ajudar e coloca a plaquinha. E é o pejorativo mesmo, né? Porque falou em plaquinha, errou. já. A placa interoclusal é uma ferramenta importantíssima. Não pode ser tratada como plaquinha e tem que ser usada por dentistas que tenham o conhecimento para usá-la. Porque a plaquinha, ela muda a posição da nossa mandíbula e da nossa cabeça na nossa coluna. Nossa, mexe muito, Ela então. muda a posição de Caramba. equilíbrio da nossa cabeça. Do peito para cima, ela muda tudo. Aí o dentista muitas vezes quer ajudar, mas ele não é especialista da área. Ele vai mandar para o laboratório protético, para o protético fazer a plaquinha. E vai colocar em você. Quem que definiu a sua posição de cabeça? Nem o dentista foi. Foi quem? O protético, Protético. que só te conheceu através de um modelo de gesso da sua arcada. Doutor, desculpa perguntar. O plaquinha é o quê? Que coloca. A plaquinha é o seguinte: nós usamos na DTM uma placa de acrílico colocada em uma das arcadas, que impedem que você feche a boca até o final. Ao invés de você bater dente com dente, você vai bater o dente em um acrílico, Dá uma segurada. parando o movimento antes de chegar ao fim. Então, a placa ela tem alguns princípios biomecânicos, alguns princípios de funcionamento que fazem com que a musculatura se posicione de uma outra maneira, com que a articulação e os ligamentos se posicionem de uma outra maneira. Parece ser uma coisa simples, mas é uma coisa que muda tudo. Uma outra coisa que acontece muito, o dentista vai lá e coloca uma placa de silicone. Porque a placa de silicone parece ser mais gostosinha para usar. Mas a placa de silicone faz com que a pessoa aperte e force mais. Se a pessoa tem ADTM por conta do apertamento, por causa da ansiedade, ela vai ter mais problema. Porque a placa fofinha, ela faz com É que a gostoso gente você ficar aperte. apertando, Vai né? apertar mais ainda. Exatamente. Porque ela... Oi, O fala, Guilherme, fala. Perdão. o Guilherme tá com a dúvida Mas aí. a plaquinha em si é tipo um aparelho que você coloca na boca? É bem simples então de usar. É assim, Guilherme, é como se fosse um aparelho móvel. Quem já usou aparelho ortodôntico, é como se fosse um aparelho móvel onde a gente coloca, ou pode usar em cima, ou pode usar embaixo, aonde ele tem que tampar uma das superfícies dos dentes, ou dos meus dentes de cima, ou dos meus dentes de baixo, para quando eu fecho a boca, o movimento pare antes. Doutor, tem um nome assim? Talvez o Guilherme possa procurar no Ah, Google e mostrar aqui. Placa interoclusal. Vê se Perfeito. acha aí, Guilherme. Tá legal? Vai. E aí, o que acontece? A placa interoclusal é a primeira ferramenta que o especialista vai usar. E muitas vezes, muitas pessoas acabam usando da forma errada e acabam piorando o quadro delas, né? Se não a curto, a médio e longo prazo, com certeza. Porque se você já estava numa posição ruim, se eu te colocar numa posição aleatória, a chance de daqui a algum tempo, mesmo que agora a gente engane um pouco, Seria os músculos... isso aí mesmo? Ah, Doutor? bem parecido com isso, exatamente.
Ah, tá. Daí, Dá pra gente ver que ela e isso tem... fica meio que fixo durante um tempo, ou não? Não. É de pôr e tirar. De pôr e Ah, tirar. tá. Daí, por exemplo, à noite, quando vai dormir. Então, existe uma confusão bastante grande. Muita gente coloca a placa só de uso noturno. A placa de uso noturno é para quem tem hábito noturno, mas não disfuncionou ainda. Ou seja, eu tenho rangimento, eu gasto meus dentes, ou estou apertando, não estou conseguindo me controlar e não quero ter DTM. Eu coloco a placa preventiva para eu usar durante meu sono. Tudo bem? Uhum. Agora, se eu já disfuncionei, os meus músculos estão inflamados, eu estou com irradiação de dor, estou com zumbido, estou com labirintite, estou com deformação articular, não adianta eu colocar o meu gesso, vamos pensar na placa como um gesso, Uhum. usar o meu gesso só à noite. Vocês já pensaram? Não vai. Ah, eu tô com o meu joelho ruim, eu vou colocar o gesso somente para dormir. quebrada ali, você vai. Então não adianta. Então, o especialista em DTM, ele faz um tipo de placa para que a pessoa possa usar o dia todo, que não apareça muito, Uhum. que não atrapalhe tanto a fala, porque ela tem que usar durante o tempo todo, que a gente tem que reposicionar as coisas em seu devido lugar. Não adianta ficar tirando e pondo. Ah, mas tem que comer com ela? Muitas vezes a pessoa consegue comer com ela, muitas vezes não. Quem não consegue, tira para comer. Mas é depois tirar, limpa, e coloca de volta, não tem trabalho nenhum. É a base. Agora, existem muitos outros tratamentos, né? Como a gente falou aqui, é um trabalho também de psicologia, né? Onde a gente tem que entender aonde estão os gatilhos da pessoa e começar a matar esses gatilhos, porque tem que matar na origem e não ficar tratando só dos sintomas, tá? Então tem, por exemplo, o Botox. Botox é sensacional. A pessoa aperta, eu aplico o Botox no masseter dela, que é esse músculo forte que nós temos aqui, que é o elevador da nossa mandíbula. Aplico Botox, ele para de forçar, porque o Botox tira a força do nosso músculo, né? Ele congela um pouco o movimento do nosso músculo. Pô, que legal. Mas se eu não tratar dela adequadamente, daqui a 6 meses ela vai ter que fazer Botox de novo. Depois de 5 meses vai ter que fazer. Depois de 4 meses e meio já vai ter que fazer de novo. Exatamente. E aí, Rodolfo, eu não tratei dela. Eu só dei uma bengala que vai ter cada vez menos serventia para ela. E ela vai gastar um bom dinheiro nisso, porque não é uma coisa barata. Sim. Então, tratar, a gente tem que pensar em um sentido muito mais amplo. A gente usa o Botox, usa, mas no momento certo, quando a gente já fez outras terapêuticas. Ah, perfeito. Tudo bem? Até porque, vamos entender o seguinte, a gente está doente, a gente toma 2, 3 remédios, qual nos curou? Verdade, não dá pra saber, né? Fala, poxa, Tá algum vendo? foi. Você entra com tudo de uma vez, você não sabe o que curou. E não adianta. Se o problema articular é uma coisa que precisa de tempo para curar, é importante a gente entender as origens do problema. Não adianta só dar um cala-boca no sintoma. E é isso que às vezes as pessoas confundem um pouco. A dor passou, agora eu estou bem. Não, a dor passou, só desligamos o alarme. Para o corpo se regenerar, vai muito mais tempo. Então, respondendo a tua pergunta, Jean, o tratamento de DTM é um tratamento longo. Felizmente, não porque a gente quer, mas para que uma articulação que você esteja usando se regenere. Já pensou ter que tratar de jogador de futebol com ele jogando bola? É. Não tem como ser rápido. Então, assim, eu tenho vários vídeos, né, lá no meu Instagram, e quem está nos ouvindo aqui me segue lá no meu Instagram, que tem muita informação sobre DTM. É tá? isso aí. Dr. Cláudio Doutor.Cláudio Denipotti. Denipotti. Ah, legal. Dr. Dr. Cláudio Denipotti. Legal, segue lá, hein, gente. Ó, segue lá porque Segue tem aí. muita informação sobre DTM, gente. Toda semana são 2, 3 informações sobre DTM. Mesmo quem acha que não é o momento de tratar,
segue, porque na hora que pinta aquele sintoma, você não confunde com outra coisa. Já sabe o que é. É a Doutor, prevenção, né? é a prevenção. Mas, doutor, eu não sei se existe a possibilidade. Tem alguma dica, assim, simples que alguém pode não... Claro, o principal Claro. é ir se tratar, mas alguma dica simples que poderia dar pro pessoal? Ah, 2 dicas. Legal. Aliás, mais de 2. Primeira coisa, gente. Dicas extras, hein? Olha lá, Ó, pessoal. dicas extras. Vamos lá. Mastigar dos 2 lados por igual. Quem está nos ouvindo que mastiga mais de um lado do que do outro, mastiguem dos 2 lados por igual. Se perdeu um dente de um lado, tenta mastigar desse lado da mesma maneira. Ignora a perda daquele dente. E a hora que puder, coloca dente aonde perdeu. Porque é um outro fator. A falta de dente faz com que a nossa mastigação funcione errado e gere disfunção também. Tá? Uhum. É que nem colocar uma palmilha errada no nosso tênis de corrida. Tudo bem? Sim. Tá? Então, perdeu o dente, coloca de volta. Mastigação dos 2 lados por igual. Agora, cuidar da ansiedade. Gente, cuidar da ansiedade principalmente na hora de dormir. Todo mundo que está nos ouvindo, entra na internet, vai ver aí, higiene pré-sono, cuidados antes de dormir. Só olhar. No YouTube tem vários vídeos para você, para te induzir na hora de dormir, para você relaxar, para você acalmar. Tem gente que toma floral, tem gente que toma uma maracujina. Cada um tem que descobrir a sua bengala. Mas o fato é que a gente tem que desacelerar para dormir. Usar o celular até a hora de dormir de maneira nenhuma. Porque o celular emite uma luz azul que impede a produção de melatonina, que é o hormônio do nosso sono. Então a gente tem que parar de usar o celular antes de dormir, pelo menos umas 2 horas antes. Então, cuidar do sono, cuidar da nossa mente na hora de dormir é o mais importante, porque eu não sei, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, quando a gente tem uma noite mal dormida, o dia não é o mesmo, né? Não. Verdade. Quando a gente dorme bem, quando a gente consegue descansar de verdade, a coisa vai bem. E quando a gente está de cabeça cheia, é difícil ter uma noite bem dormida, né? Sim. Então, gente, se preparem para dormir, tá? Entra na internet, tem um monte de matéria a respeito, tem vídeos a respeito. Apaguem todas as luzes, não deixem luzes ligadas, sabe? Durmam com tudo fechado. Mesmo um cego consegue sentir de onde vem a luz, porque aquela radiação nos afeta e deixa o nosso cérebro funcionando. Então, gente, é muito importante a gente ter esses cuidados. Vai minimizar. Com certeza. Quem está nos ouvindo e começar a fazer isso, já ajuda. É fácil fazer isso, Rudolf? Não é fácil, cara. Não é fácil, sabe? A gente faz, E sabe? ainda Isso mais é até que você questão do celular. Sabe? hoje em dia. às vezes você tem um a hábito gente faz já, uma né? semana, É. na outra semana já desanda. Mas, gente, desandou, volta a fazer. Desandou, volta a fazer novamente. E é isso. Isso Legal. é o meu melhor conselho para todo mundo. Perfeito. Então, uma pergunta. DTM. Já aconteceu, às vezes, a pessoa tá com dor de cabeça, aí vai no neuro, vai em vários médicos e não, tá tudo bem, tá tudo bem. E depois alguém, por um milagre ali, falar, não, vai lá no dentista, no Uhum. DTM, no especialista. E vocês veem que é a parte da mandíbula? E acontece isso? Jean, sensacional, cara. Tu pegou a coisa ali, ó. No pulo. Isso é o que mais acontece, Jean. Porque cada profissional trata dos seus pacientes na sua área de domínio. Então, o que acontece muito? O otorrino vai fazer uma série de exames e vai constatar que
né, em termos físicos ali, não tem infecção, não tem nenhum problema, não vai encontrar nenhum problema muitas vezes lá no ouvido. O neuro vai fazer uma série de exames e vai diagnosticar muitas vezes como enxaqueca crônica, né? No ombro, o ortopedista vai tratar como uma bursite. E por aí vai. E a pessoa vai tocando a vida dela dessa maneira, sem conseguir fazer movimento com o ombro, com dor de cabeça frequente, com dor nos olhos, e vai tocando a vida dela. Até que um dia ela escuta um podcast como o nosso. Sim. E fala, poxa, pode ser. Poxa, pode ser isso, né? Então, existe realmente a necessidade de dar cada vez mais espaço para a DTM, né? Existem estudos que dizem que 40% da população tem disfunção temporal. 40% é muita gente, Muito mesmo. sabe? Então, quantas pessoas nós poderíamos dar uma melhor condição de vida se a gente tratasse melhor da ansiedade dela, tirasse o zumbido, as dores, né? O estalo. Muitas vezes o estalo não incomoda tanto, mas a questão é que vai agravar e vai levar para outras coisas, porque o disco ele não deformou à toa. por Desgasta, nada. né? Acho que com o Ele está tempo, né? desgastado. Ah. Pense o seguinte, né? O porquê que estala? Nós temos 2 ossos e um disco de cartilagem no meio. Pensem nesse disco como um sabonete molhado. Se ele está com os 2 bordos grossinhos, eu aperto no meio, ele fica posicionado. Mas se eu gasto um dos lados do sabonete e aperto no meio, ele pula. Esse é o estalo, gente. Quem está nos ouvindo e sente o estalo é porque um ossinho comprimiu o outro e o disco de cartilagem que está gasto em uma das extremidades pulou para o lado contrário, igual o sabonete. Esse é o estalo. Olha. Entendi. Tá bom? Então, você tirar a pressão desse disco é muito importante. Antes de você fazer intervenções cirúrgicas, tem cirurgias para lavar a articulação. Antigamente, se prendia o disco em um desses ossinhos, fazia ancoragem de disco. Um absurdo, né? Ou seja, Hoje em dia não tem mais isso. hoje é muito mais raro. Hoje é muito mais raro, porque o disco deformou para fugir da pressão. Aí eu vou lá e parafuso ele para não deixar mais ele fugir da pressão. Fica aí, meu filho, aguenta o tranco. Então é uma loucura, né? Isso se fazia, ainda pode ter alguns profissionais que fazem isso, mas hoje já é mais raro, né? Entendo. Então, se a pessoa tá com dor de cabeça, tudo assim, ou dores que nenhum outro médico conseguiu Pode ser DTM, né? tratar, Suspeita de pode DTM. procurar um dentista, um especialista. Em disfunção temporomandibular. Tá. Especialista em DTM-DOF. DTM-DOF é a abreviação de disfunção temporomandibular e dor orofacial. DOF significa dor orofacial. Porque, gente, espero que isso não aconteça com ninguém, mas a DTM, ela evolui. Então, o que é um problema muscular passa a ser um problema nevrálgico também, nos nervos, que começam a entrar como se fosse um curto-circuito. Então, sem estímulo nenhum, o nosso corpo entende que está chegando o quê? Uma mensagem de dor, né? Que são as nevralgias. Então, muitas pessoas que chegam com um diagnóstico de nevralgia, não é. Mas o fato é que muitas pessoas que vão deixando acabam entrando em quadros muito mais sérios, muito mais difíceis de serem tratados, porque realmente a coisa foi. E às vezes nem é por culpa delas, mas porque elas nunca encontraram o caminho certo. Ou seja, prevenção é essencial, né? Prevenção é essencial. O Guilherme também falando em tem. prevenção.
Só pra completar, só pra deixar claro o quão esse episódio foi importante pra mim, e com certeza pra outras pessoas também vai ser, né? É que eu tô sentindo esse estalo na minha mandíbula há, tipo, 8 anos já, tá ligado? Tipo, eu nunca fui atrás porque eu me acostumei. Óbvio que já passei momentos de dor e coisas do tipo, mas bom, agora eu vou verificar o que tá acontecendo. E aí, Guilherme, ô, Guilherme, né? Deixa eu só fazer uma pergunta pra ti. Quantos anos você tem hoje, Eu Guilherme? tenho 22. 22. Uhum. Guilherme, você tem, se Deus quiser, hoje a gente vive até os 90. Bem. Uhum. Então a gente está falando que você já tem uma deformação articular com 22 e você tem mais 68 Se tudo der pela certo. frente. Lembrando que o que causou a sua deformação continua em atividade. Aonde vai parar daqui a 10, 20 anos? Se a causa não for encontrada, Guilherme, é uma conta que pode chegar, não que vai chegar, mas que pode chegar para você quando você tiver seus 35, seus 45, seus 55, que você ainda vai ter muita vida pela frente e já a tua qualidade de vida já ficou comprometida por conta disso. Então, o que a gente tem que pensar é que a nossa vida ela é muito longa, se Deus assim permitir. E por mais que pareça que não é urgente, se a gente não cuida, a coisa vai piorando um pouquinho, vai deformando mais um pouquinho. Ah, Cláudio, e dá para cuidar de todo mundo? Depende do poder de regeneração de cada corpo, que cada um tem uma genética, depende do quanto estagou, não é? Tem gente que estagou mais, tem gente que estagou. Então a minha recomendação é o quê? Sentiu o problema? Cuida logo, gente, né? Vai procurar, né? Procura os profissionais da área. A minha orientação é o seguinte: dentista especialista em DTM. Eu sou o bucomaxilo, né? E muitas vezes a pessoa procura o bucomaxilo para tratar da DTM. Procurem o bucomaxilo se o bucomaxilo tem alguma especialização ou se ele tem algum curso mais avançado na área de DTM, porque são áreas totalmente distintas. Perfeito. Tá legal? Entendi. Agora, falando em prevenção, Uhum. o... Como que chama? O Tele- seu... Não, o odontobase. Ah, a odontobase. Tá Ela é uma legal. prevenção, né? Sim, sim, sim. Seria uma prevenção. Sim, a odontobase, né, ela nasceu da ideia realmente das pessoas terem uma mensalidade pequena, que caiba bem no orçamento delas, e pratiquem prevenção. E vão ao dentista, porque o que muitas vezes nos inibe de ir no dentista? E a maior, né, e boa parte das pessoas que está aqui nos ouvindo, né, vai se encaixar nisso daqui. Esse mês, você tinha que voltar no seu dentista. Mas você está com pouco dinheiro, fala assim, ai caramba, eu vou chegar lá, não vai ser só a limpeza, só a prevenção. Pode precisar de mais alguma coisa. Deixa que eu vou no mês que vem. Aí eu recebendo, tal, eu vou no mês que vem. Aí no mês que vem, Tá meio acontece a apertado mesma ali, coisa. uma conta Aparece aqui. uma conta, tive que trocar o pneu do carro, precisei de alguma coisa, fala assim, ah não, agora no próximo mês eu vou. De repente passou um ano, você fala assim, olha só, eu já era já para eu ter voltado e não voltei. A pessoa que tem odontobase, e o legal da odontobase é que ela tem um relacionamento muito próximo com os dentistas. Então, ela aqui na Baixada, a Baixada é a sede dela, né? Então, ela tem esse relacionamento muito próximo. Você chega lá no dentista, a chance de você ser muito bem atendido é bastante grande. Então, você vai em um dentista que te atende bem, que vai fazer a sua prevenção, que está coberta pelo seu convênio, que você paga uma mensalidade pequena todo mês. Se precisar fazer um canal, vai. Ah, nossa mãe, né, descuidou, precisou de um canal, está coberto. Olha, legal. Tá vendo? Precisou tirar um siso, Porque está coberto. canal é carinho, né? Poxa, é bem caro. É. E com especialista. Aí muita gente fala assim, ah, Cláudio, mas não dá para ter um dentista que faz tudo?
Gente, quem está nos ouvindo, alguém trata do seu coração com o seu ortopedista de confiança? Não tem Não. como. Não, gente. Dentista é igual médico. O cara faz muito bem canal. Vai naquele cara que faz muito bem o canal, que vai ser tranquilo. Você vai fazer em uma sessão, geralmente. Hoje em dia o canal não são mais várias sessões. Você faz em uma sessão só, já liquida. Mas por quê? Porque o cara só faz aquilo praticamente. Você vai tirar o siso? Vai no cara que é fera para tirar o siso. Então, a odontobase, ela tem os dentistas separados por área de atuação. E você escolhe, você entra lá no seu aplicativo e escolhe um perto da sua casa, tudo mais. Você não teve empatia, não gostou muito do profissional, troca. A odontobase até te assessora para isso daí. Então você está muito mais protegido. E você vai no dentista porque você já está pagando. É uma mensalidade pequena, mas você já está pagando. Então o que acontece? Você e sua família, Jean, criam um hábito da prevenção. E essa questão financeira é importante, gente. É importante na vida da gente. Ainda mais quem tem família, 1, 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas na mesma família. Ah, vai todo mundo no dentista? Isso pesa muitas vezes no salário. Então, o cara ter um plano odontológico familiar, inclusive no familiar é um pouco mais barato para adquirir, a coisa muda tudo. Muita gente pensa no plano odontológico só na hora que precisa. Mas a grande sacada do plano odontológico é você praticar prevenção e aproveitar para mudar o hábito, cara. Pelo que a gente falou aqui, a nossa vida é muito longa, se Deus quiser. Sim. Então, é usufruir desse cuidado com a saúde, né? Eu pensando agora, o que você tava falando. A gente se preocupa bastante, carro. Ah, não vai, comprou um carro novo ou comprou um carro usado, mas não tira lá da concessionária sem estar com seguro. Uhum. Por que a gente não faz isso com a nossa Com a nossa saúde? A nossa saúde. Nosso velho. corpo aqui, que é Maravilha, importantíssimo. Jean, maravilha, mas é maravilha, verdade, cara. Igual nos últimos Isso aí. carros que eu comprei, eu não tirei enquanto Tiver segurado. o Carlos da Celta lá, seguros, olha lá, falasse, olha lá, tá segurado. Eu não tirava o carro. Exatamente. E por que a gente não faz isso com a nossa saúde? É um caminho. Mas sabe o que aconteceu, Jean? A gente passou por alguns momentos. Os planos odontológicos, eles foram regulamentados no nosso país junto com os planos médicos, em 1998. A partir dali, a coisa começou a se profissionalizar melhor. Mas já tinha ficado um estigma, Jean, de que plano odontológico não tem uma qualidade boa. O que é uma mentira, porque quando você tem um plano odontológico, você passa a ter duas estruturas que se responsabilizam pelo seu tratamento. Primeiro é o seu convênio, ou seja, a odontobase se responsabiliza por você antes do que o dentista que te tratou. Então você passa a ter uma dupla segurança. O seu dentista, ele segue padrões e tem que dar respostas para o convênio. Então você tem outra proteção, porque o profissional não vai fazer. Tem muito profissional bom, mas você sabe que tem muito profissional que você vai descobrir depois que não era tão bom assim. Infelizmente acontece isso em todas as áreas. E quando você tem a odontobase, e a odontobase tem dentistas que têm relacionamento, que têm vínculo forte, a chance de você estar em um bom dentista aumenta muito. Agora, esse dentista, ele tem que dar satisfações sobre algumas coisas para a odontobase. Isso aumenta mais ainda a sua segurança. Então, a pessoa está muito mais segura com um plano como a odontobase do que sem nada. Isso mudou de tempos para cá. Muita gente acha, fala assim, mas o dentista vai usar material ruim, porque é convênio. Jean, o maior custo do dentista não é material. Às vezes o dentista fala que é porque ele não sabe vender o próprio peixe. Mas não é. O custo de material, eu tenho clínica odontológica, o custo de material é 5%.
Qual é a maior despesa? São pessoas, é o tempo. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. Enquanto o dentista te atende, Jean, ele não consegue atender outro. Aquele tempo é exclusivo para você. Toda aquela estrutura de cadeira, de secretária, de auxiliar, de tudo, todos os impostos, todos os encargos e tudo mais, estão pesando ali naquele momento, não é material. O dentista que vai usar material diferente para convênio ou particular é um maluco, é um doido. Ou seja, porque ele não vai conseguir trabalhar tão bem e Vai dar pode ter que problema. repetir o procedimento e aí ele perde o tempo, que é o bem mais precioso dele. Porque o melhor material, Jean, não é o último que foi lançado. O melhor material é aquele que você domina. Eu, Jean, quando eu era recém-formado, eu lembro que eu atendi uma senhora com dentes feitos de Adaptic. O que é Adaptic? Era uma resina que você misturava duas pastas, não existia ainda o aparelhinho de luz que endurece a resina no nosso dente. Você misturava pasta com pasta, aonde a pasta escura era o catalisador, era a pasta que endurecia. Se a pessoa tivesse o dente mais escuro, a pasta ficava dura mais rápido, você tinha que ser mais ágil. E se tivesse um dente mais claro, você tinha que pôr menos catalisador, significa que você ia ter que ficar esperando muito mais tempo para que a resina endurecesse. Mas não cabia remendo, você tinha que fazer a restauração inteira de uma vez só. Não dava para ir colocando de pouquinho em pouquinho, como é hoje. Hoje é fácil. Antigamente era tão. Sabe, eu atendi uma senhora que tinha restaurações de Adaptic há praticamente 20 anos na boca e eu não precisei trocar nenhuma. Fala assim, opa, que restauração de resina hoje dura 20 anos? Com os materiais tops, eu não precisei trocar nenhuma. Então, aquele dentista que fez aquelas restaurações, ele dominava o material. A gente está falando de 1993. O cara fez as restaurações em 75, Olha. sei lá, talvez um pouco depois. Mas, olha só. E estavam perfeitas. Eu dei polimento somente. E naquela época nós não mandávamos um celular e eu não pude tirar foto. Então isso só está na minha memória. Mas é fato. Então o dentista que troca de material por causa do paciente é o dentista que geralmente a gente não mantém muito tempo na nossa rede, porque não é o dentista humano. Não é o dentista que se preocupa com o paciente. Não é o dentista bom de se lidar, bom de se negociar. Entendi. Não é o dentista bom de ser parceiro. O dentista que quer levar vantagem em coisas, em migalhas, não é o bom profissional. Esses aí já fizeram parte da nossa rede e não fazem mais. Isso que a gente chama, a odontobase, ela tem uma rede madura. O que é ter uma rede madura? Muita gente que não é legal já passou e já saiu. Está na rede dos nossos concorrentes. Um monte. Um monte está lá. Então, mas na nossa rede, a não. odontobase tem planos individuais, familiares e tem empresariais também? A empresa é o nosso grande foco, né? Porque pro empresário é que é uma grande sacada, né, Jean? Pro empresário, ou seja, você dá um plano odontológico para o seu funcionário, a gente chama de remuneração estratégica, né? Ou remuneração inteligente. Porque eu dou um benefício extremamente barato, que não gera encargo e que fica visível para o nosso funcionário o tempo todo, né? Ou seja, não perde o valor, porque se eu aumento ele, no mês que vem já não tem mais valor aquele aumento. Então, eu dou um plano odontológico, esse plano continua constante, o valor dele na visão do funcionário, e quando ele vai no dentista, ele economiza R$1.000, R$2.000, R$3.000. E quanto eu gastei para isso? Gastei R$20 por funcionário, às vezes até menos, dependendo do tamanho do grupo, o valor abaixa. Então, para o empresário sai muito barato e
para o funcionário, aquilo traz uma representatividade em termos de salário muito grande. Porque qual é o nosso desafio como empresários? Fazer com que o que a gente paga seja suficiente para o nosso funcionário viver bem. Sim. E às vezes é difícil pagar mais, porque o que a gente paga a mais tem encargos. Eu pago 100 a mais, meu funcionário recebe 70 e eu pago 170. Agora, quando eu dou um benefício como o odontobase, que é um bom benefício, e aí que tá, Cláudio, qual é a diferença entre dar odontobase e, né, e os seus concorrentes? Tem, sabe, eu tenho excelentes concorrentes, mas estão longe. Na Baixada não tem como concorrer com a gente porque nós estamos perto. Entendi. Sim. Isso muda tudo, sabe? A Legal. nossa central atende rápido, resolve rápido. Os dentistas sentem essa confiança. Existe uma relação de muita confiança com os dentistas. Então essa máquina gira bem. Quando você dá um benefício que gira bem, beleza. Você tem sede em Santos, em toda. Como que. A nossa sede é Santos, Rudolf, e nós temos dentistas. A nossa rede da Baixada vai de Bertioga até Peruíbe. Né? Então, de Bertioga a Peruíbe, hoje nós somos a principal rede. A nossa é a maior rede, pelo menos até alguns meses atrás, que a gente mediu, nós éramos a maior rede. Então, se nós não somos a maior, somos com certeza uma das maiores, mas com certeza a gente diz que nós somos a melhor rede, porque nós estamos próximos. E Legal. por melhor que nossos concorrentes sejam, eles estão longe daqui. E não- Então aqui na Baixada Santista, todas as cidades assim, vocês atendem, então. exatamente. Nós Legal. atendemos e nós estamos, Rudolf, expandindo para outras cidades. Estamos credenciando em São Paulo, já temos atendimento no Vale do Paraíba. Legal. Então, o nosso papel hoje é expandir para as outras cidades. Para a gente poder expandir, primeiro a gente tem que fechar negócio, porque a gente não pode deixar dentistas parados, Sim. né, nessas regiões. Então, o crescimento tem que ser um crescimento sustentável, tem que ter o tempo certo, não pode ter pressa, e a gente não pode descuidar, Rudolf, da nossa casa. Né? A Baixada é a nossa casa, aqui ninguém atende, né? Aqui ninguém faz o que a gente faz, então aqui a gente não pode descuidar. E a gente vai É isso ganhando aí. espaço É. fora, aos poucos a gente vai ganhando espaço. E como faz para entrar em contato com o odontobase? Olha, a Odontobase, a gente tem o 3040-7400, que é o nosso telefone aqui, Esse é o odontobase. né? Existe o Instagram da Odontobase também, que é muito fácil, né? Existe o site dela, que é www.odontobase.com.br. Esse Sim. Exatamente, né? E, aliás, a gente está lançando um portal novo que está ficando show de bola, extremamente didático agora. E basicamente é isso. A gente tem uma equipe dentro do escritório que tem o DNA, realmente tem a nossa cultura organizacional, então são pessoas extremamente humanas, Bacana. que a gente treina muito a que todo mundo tenha a visão do cliente, né? Qual é o grande desafio, né, Jean? É fazer com que o nosso pessoal não defenda a empresa passando por cima da visão do nosso cliente. Tem que primeiro pensar como o cliente pensa, para entender o porquê ele chegou àquela conclusão e poder ajudá-lo da melhor maneira, né, possível. Para a gente, o importante não é ter razão, o importante é ter o cliente satisfeito na ponta. Perfeito. Tá Essa é a certo. visão Né? mesmo, tá certo. Sabe? E a gente trabalha muito para que o nosso pessoal entenda que por trás de cada pessoa tem uma história. Não pode ignorar isso. Não, essa é a regra? Não. É a regra por quê? E quando que a regra não deve ser considerada, né? Uhum. Caramba, você prestou atenção no caso daquela pessoa? Né? Você entendeu o que ela quis te passar? O porquê que ela estava aflita, o porquê que ela estava brava? É isso. Então, assim, a gente trabalha muito esse lado humano no nosso pessoal. E eu acho que hoje a gente está tendo o resultado, Rudolf,
de muitos anos batendo nessa tecla, sabe? A gente tem um reconhecimento, assim, as corretoras, 40% dos corretores que têm convênio odontológico têm convênio da Odontobase. Oh, legal. Que legal. Então, assim, considerando que a gente tem umas 20 operadoras trabalhando na nossa região, falar que 40% Bom. estão conosco, e não necessariamente nós somos o melhor preço, porque o melhor nem sempre vai ser o mais barato. Nós temos um bom preço, com certeza o nosso preço não foge de quem cobra mais barato, mas nós não somos o mais barato. Então, as pessoas sabem que realmente elas Tem estão qualidade, investindo né? numa coisa boa, Exato. com certeza. Tá certo. É diferente. Cláudio, agora, 2 perguntas que eu sempre faço pro pessoal quando vem aqui. Legal, mas você vê manda que aí. interessante, doutor. Ó, a gente, como passar rápido e como tem muito Olha mais só, coisa. que legal, né? cara? Que legal, que legal. Mas a gente pode depois, no futuro, fazer um segundo a gente tempo aí. ainda não Gente, falou pra sobre mim, o assim, dentista sabe, amigo, a amigo, gente não falou sobre Teleplantão o Clube médico, né? Regalia, sobre o plantão médico, né? Uhum. A gente tem muita coisa pra falar ainda. Então, né? Só para citar assim rapidamente, sem querer te cortar, Jean, o Teleplantão Médico e o Clube Regalia são, né, são outros produtos que nós temos, né, no mercado hoje, né, a partir do momento que a gente se aperfeiçoou tanto, se profissionalizou tanto em benefícios de baixo custo para o empresário e de grande representatividade para o funcionário, a gente estendeu, né, esse conhecimento que nós tínhamos para a telemedicina, que é uma realidade maravilhosa, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas substitui a consulta presencial. O papel da telemedicina não é substituir a consulta presencial. É fazer com que a gente se consulte antes. E a gente se consultando antes pela telemedicina... É isso que eu queria entender. Como que funciona mais ou menos assim, então? Rudolf, você tem filhos? Tem uma filha. Qual que é a idade dela? 17. Fez 17 ontem. 17. A Helena. Isso. Então, acordou de madrugada, ela estava gripada, alguma coisa, você fala assim, nossa, caramba, será que eu levo no médico? Será que eu saio agora? Será que eu tiro o pijama ou não? Aí você faz uma telemedicina, você entra, a consulta de urgência é a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Legal, Você é atendido praticamente de imediato. Um médico do outro lado te atende e vai fazer a primeira consulta. Já te dá uma visão do que pode estar acontecendo, né? Já te dá uma noção. Se ele achar que você precisa ir até um pronto-socorro, ele vai te falar. Fala, Rudolf, pega a sua filha e vá para um pronto-socorro agora. Então, vejam bem, até para que a gente tome atitude e vá logo, e não fique cozinhando e sofrendo, será que será que não é? É legal ter uma telemedicina. Eu fui viajar para Manaus, eu fui pescar, né, lá em Manaus, nas proximidades de Manaus. Um amigo ficou ruim do ouvido. Lá tinha uma internet excelente. Ele fez a telemedicina legal isso. de lá. Podia ter então isso. A gente não precisa mais do Google lá? Não, né? Google é até perigoso, né? Na verdade, né? Né? Porque você pode cair em qualquer roubada. Fora que no Google, sempre quando eu tive alguma coisa e eu procuro no Google, sempre dá. A pessoa tem câncer, ou vai isso, eu falo, pronto. É sempre sabe, pior. Sabe, gente, os nossos funcionários, os meus funcionários, tanto na Naso quanto na Odonto, todos têm o teleplantão médico. Legal. Ou seja, não está se sentindo bem, de dentro da empresa, eles já fazem a telemedicina. Já vai lá, porque tem tanto em computador quanto em celular. Você faz a telemedicina na hora, mesmo. cara. Poderia ter isso há uns 30 anos atrás, a telemedicina, que não tinha... Porque eu lembro uma vez, o Ricardo, nosso irmão, na escola, na verdade, eu era adolescente, e eles ensinaram, foi um médico, enfermeira, tá? Eles ensinaram algumas coisas pra nós. E eu lembro que eles falaram assim, olha, aprendam, prestem atenção. Porque às vezes vocês podem precisar disso na casa de vocês. E aquilo ali já fiquei meio assustado. E o nosso irmão do meio, o Ricardo, teve na mesma semana. Ele tava deitado, dormiu no sofá.
Eu não sei o que ele fez. Que ele só acordou, mas ele tava com a perna Dormindo. dormente. Mas ele ficou tão desesperado e gritando que nem doido, ele... Minha perna não tá mexendo, minha perna tá... Mas desesperado. E eu pensei na hora, falei, pronto, chegou a hora de eu fazer o que eu aprendi na escola. Mas e o medo e o pânico, né? Sim. Daí eu lembro que ele ficou gritando, acordou todo mundo lá em casa, né? Corremos, chamou a ambulância. Daí passou, acho que uns 5 minutos, não sei. Já A voltou perna já começou a circulação, voltar, ele, eu tô bem. passou. Enxerga, nossa. Tivesse, a gente já teria... Então, gente, é uma coisa assim absurda que vai mudar totalmente o nosso hábito de saúde, Sim. sabe? Para nossa família, para gente, para nossa família e para o empresário ter para os funcionários é um redutor de absenteísmo tremendo. Porque eu não preciso faltar, eu não preciso ir embora se eu já consigo resolver agora. E tem tanto a clínica geral quanto tem as especialidades também. A pessoa ela pode escolher um plano só de urgência que dá as especialidades pagando por consulta, ou se é um plano que dá 10 especialidades, além da urgência. Então, vai da pessoa entrar naquilo que ela achar que para ela casa melhor. Se ela quer estar mais protegida ou ela quer estar menos e quer pagar. Dentro da possibilidade também, É né? o especialista. Vezes, E uma consulta com um especialista, com um cardiologista, por exemplo, custa R$ 59,90. Olha. Então, mesmo tendo E que como pagar... faz para entrar em contato? o teleplantão médico tem um Instagram do teleplantão médico e tem também o www.teleplantãomédico.com.br, tá? Coloca barra empresarial, porque o portal para pessoas físicas está sendo lançado esse mês também. Tá. Nós vendíamos só para empresas, por isso está barra empresarial. E agora a gente vai começar a entrar no mercado de varejo também. Então, o teleplantão médico vai estar no Brasil inteiro. Olha, bacana, hein? Porque aí não tem barreira, né? Tá aí. A gente pode marcar também para falar sobre empreendedorismo, porque realmente você tem uma visão empreendedora, né? É legal, gosta, né, cara? né? Eu acho o seguinte, sabe o que acontece, Rudolf? A gente vai percebendo que o know-how que a gente desenvolve serve para outros segmentos também. Então, a minha vida fazendo gestão de pessoas, né, sempre teve muito gestão de pessoas. E a operação de um convênio odontológico é muito complexo, ainda mais com a regulamentação da ANS. Você imagina, o que uma operadora médica tem que fazer, a gente tem que fazer também. Então, isso nos deu uma capacidade, um profissionalismo tão grande que eu percebi que eu podia usar isso para outras segmentações. E aí isso me abre a possibilidade de eu chegar na sua empresa e te atender. Porque eu não tenho mais só a odontologia. Eu tenho a medicina, eu tenho né, os benefícios. O Clube Regalia é um clube de grandes marcas. O que não funciona é aquele clubezinho de benefícios que tem um monte de gente que você nem sabe quem é, dando benefícios que ninguém dá valor. Mas um clube de grandes marcas e com grandes descontos, isso todo mundo acaba usando. Então, nós temos 4 redes de farmácias grandes, temos todos os cinemas, entrou o Cinemark agora, temos Marisa, Riachuelo. Quando você vai numa farmácia, ou quando o seu funcionário vai numa farmácia e ele ia comprar um remédio que agora aumentou, inclusive esse mês, e pelo menos assim, eu tomo um remédio para gastrite. E aumentou todos os remédios? Aumentar? Todos os remédios aumentaram. Eu tomo um remédio para a gastrite que aumentou mais de 10%, deu 16, pouco por cento. Nossa. O que eu tomo. Então foi um aumento grande. Agora, o seu funcionário ia gastar R$100 em um medicamento, gasta 40, gasta 50. Poxa, Cara, é uma diferença muito grande. E para você é um valor irrisório para você colocar ele nesse sistema.
Então, assim, a gente começou a perceber que a gente podia oferecer, né, no mercado outros tipos de produto baseados em remuneração estratégica, ou seja, remuneração inteligente. É o que eu invisto pouco, porque é difícil para o empresário investir muito, porque se ele tem 200 funcionários, é vezes 200. Exato. Agora, eu invisto pouco, mas eu trago uma representatividade na vida de quem recebe muito maior, dezena de vezes maior do que aquilo que me custou. Essa é a grande sacada. Então, se eu dou, por exemplo, sem querer diminuir o vale-refeição, que é importante a gente ter um bom vale-refeição, mas se eu aumento R$ 5 o vale-refeição, quanto isso valeu para o meu funcionário? R$ 5. Agora, se eu pego R$ 1,50 por dia desse vale-refeição, eu dou convênio odontológico, telemedicina e clube de benefícios com R$ 1,50 por dia. Olha, Que dá muito representatividade mais que coisa. vai trazer? Eu investi R$ 1,50 e quanto que meu funcionário vai ganhar lá na frente? Vai ganhar 1.000, vai ganhar 2.000, vai ganhar... Verdade. É diferente. Então, isso é o que a gente chama de remuneração inteligente. Então, esse é o segmento que a gente quer seguir. Ó, segmento que a gente quer seguir, ficou péssima a frase. Mas eu tô pensando aqui, a gente vai Mas- até depois pesquisar direitinho aí. Até Não, pra mas claro, é empresa, isso, né? Ou seja, o que a gente quer é trazer, e nós estamos, né, fechando outros benefícios, inclusive de terceiros, e trazendo, né, para o nosso marketplace, justamente para chegar nas empresas e trazer soluções. E muitas vezes você não quer começar por um tipo de produto, mas o outro interessa mais. Tudo bem, não, né, você não tem que sair contratando tudo de uma vez só. Sim. Mas tem que ter uma estratégia. Porque o que a gente quer? Nós, empresários, queremos o quê? Nós queremos que a nossa equipe esteja engajada com a gente. Que a nossa equipe valorize o que a gente faz por ela. Então, a gente tem que oferecer bons benefícios, tem que oferecer coisas que realmente funcionem, que ela perceba resultado na ponta. Não adianta só dar por dar. Né? A gente vê empresas hoje que a gente vai conversar, a pessoa tem um convênio odontológico que só causa problema, que ninguém gosta ou que ninguém usa. Ah, mas deixa lá que está todo mundo quieto. Não. Caramba, se você está pagando, se você está dando esse benefício para os seus funcionários, Tem que eles ser têm que pra- sentir o valor. Exato. Se ele não Tem que sentir o ser valor, benéfico, é a né, mesma pra- coisa que você não dá Sim. nada. Ah, Ah, só na hora é de contratar que tem peso, porque depois o cara já entrou, vê que ninguém usa, ele não usa também. E aí um dos motivos até que a gente fala, poxa, a odontobase não pode ser o mesmo preço do outro, porque o outro ninguém usa. A odontobase, um vai falando para o outro, todo mundo usa. Ou seja, é o nosso custo de sinistro, vai lá para cima. Justamente por quê? Porque é bom. E a gente sabe que um vai falar para o outro e o outro vai querer usar. O cara que não dava valor nenhum vai querer usar. Então, E o boca a boca é um dos o melhores. boca a boca é que faz a coisa acontecer Faz. dentro da Faz a nossa diferença. empresa. O que a gente tem que ter noção é o seguinte: quando a gente tá, ninguém tá falando. Mas quando a gente sai, é que nossos funcionários conversam entre si. Eles conversam muitas coisas, né, na nossa frente. É normal, gente, é comum. É que nem os adolescentes na frente dos pais. Sim. É ou não é verdade? Sim. Então, é assim que a coisa acontece. Então, a gente dá condições para que os nossos funcionários elogiem e estejam satisfeitos com aquilo que a gente promove para eles, é fundamental, Bacana. Tá certo. né? Boa, hein? Agora as duas perguntas ali. Ai, caramba, vamos lá. Não fugir, não. Cláudio, deixe um recado para nossa juventude. Legal, Jean. Olha, o recado para a juventude, eu quero dizer o seguinte: deem valor para o conhecimento adquirido por quem já viveu aquilo.
eu sei que muita coisa está mudando, eu sei que nós, que somos de outra geração, a gente muitas vezes não se encaixa bem como as coisas estão acontecendo hoje, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, e pessoas da nossa geração nem sempre conseguem se encaixar. Mas a gente vê ao longo da vida da gente que a experiência traz uma propriedade muito importante sobre como as coisas são de verdade. Uma coisa é o que a gente acha ou o que a gente gostaria que fosse. A outra coisa é como as coisas são de verdade. E nada como a experiência. Vocês que são novos, por mais inteligentes e capacitados que vocês sejam, vocês vão perceber que no ano que vem, vocês já vão estar pensando diferente. E daqui a 2 anos, vocês vão estar pensando diferente também. E vocês podem encurtar muita trombada se vocês escutarem um pouco mais as gerações mais antigas. E eu acho muito isso. Eu acho que muitos estão perdendo muito tempo em achar que sabe muito. E sabem mesmo. E sabem assim, e tem, sabe, são cabeças maravilhosas, mas não ignorem a experiência. Tá certo. Aproveitem melhor o conhecimento que os mais velhos têm. Verdade, Perfeito. é verdade. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Tuf. Cláudio, você tem um único desejo para a humanidade. O único desejo para a humanidade? É. Sabedoria, irmão. Sabedoria. Né? É muito bom. Com sabedoria, a gente faz tudo. Todo o resto, a gente conquista. Muito, certo. muito melhor, né? Sabedoria. Tá certo. Muito obrigado, Obrigado Cláudio. mesmo. A gente teve um bate-papo muito legal. Olha só, passou Foi mais de muito 1h30. Eu adorei. Eu vou Foi te legal falar, mesmo. cara, Obrigado que Foi eu, sensacional olha, ali tudo. sensacional, E a cara. gente tinha mais coisas ainda pra falar. Não, poxa, Vamos caramba, de- isso Pode daqui... marcar uma outra sim, com certeza. Olha, foi muito bom. Eu agradeço muito, viu, vocês, tá? Rudolf, Jean, Guilherme. Tá certo. Cara, Foi legal, hein? sou fã de vocês, viu? Cara, Muito muito obrigado, obrigado. cara. Também, Muito obrigado isso. mesmo. Pessoal, inscreva-se, curta e compartilhe. E também deixe mensagens, pessoal, porque aí a gente consegue trazer mais pessoas boas igual o Dr. Cláudio. Ó, e se Eu tiverem agradeço. perguntas, façam lá, a gente depois manda pro Dr. Cláudio aí, o que puder ajudar, né? A Opa! gente- Respondo todo mundo. Pode Top. mandar que Legal. conta comigo. Valeu, Obrigado, doutor. pessoal. Obrigado, valeu, gente. Um Valeu, abraço. obrigado. Valeu. Valeu.